Homilia diária. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria, e que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre vocês e em sua casa neste exato momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho meditar a liturgia de hoje com você. Quero iniciar com a paz de Cristo e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está ouvindo esse áudio hoje e que o Espírito Santo possa fazer hoje também morada no seu coração. E que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, trazendo em você uma efusão do Espírito Santo, que você possa realmente receber uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças, para que nada mais incomode a sua mente, incomode o seu pensamento, e que o Espírito Santo possa guiar este momento e guiar o teu coração para aquilo que tem para falar contigo no dia de hoje. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a compartilhar comigo a homilia de hoje. Antes, uma oração para a cura de todas as doenças. Senhor Jesus, suplicamos no poder de Teu nome, que está acima de todo nome, de todos os padrões de enfermidade física transmitidos em minha linha de família, deixem de existir. Na Tua graça, Senhor, cortamos todos os laços de qualquer tipo de enfermidade, do coração, do sangue, desordens digestivas e de alimentação, câncer, úlceras e todas as tendências a formar tumores. Senhor, clamo que coloques ordem em todas as desordens femininas, de menstruação, desequilíbrio hormonal, enfermidade e frieza sexual, ou na sexualidade masculina, impotência e doenças infecciosas. Clamo também, Senhor, que venha contra todas as deformidades físicas, problema de audição, imunodeficiências, doenças raras, olhos fracos, maus dentes e pés chatos. Também contra todas as enxaquecas, ó Pai, retardamento mental, problema nos pulmões, artrite, doenças da pele e desordens ósseas. Renuncio e corto no poder de Jesus toda a transmissão de todas as desordens físicas, fraquezas inexplicáveis e todos os traumas que me atingiram geneticamente. Senhor, liberta-nos dos efeitos de toda a proclamação desses caminhos de doença, inseridos em minha linha de família. Pai, perdoa todos em minha família que tiveram mania de doença como forma de evitar a vida e pelas maneiras como tentaram satisfazer as necessidades pessoais de modos doentios. Senhor, que um padrão se escolhe a vida, flua como um rio através de minha linha de sangue. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas graças que Tu estás me concedendo. Amém. Amém, assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Assim seja. A liturgia desse quarto domingo da Quaresma garante-nos que Deus nos oferece de forma totalmente gratuita e também incondicional a vida eterna. A primeira leitura diz-nos que quando o homem ele desiste de Deus e escolhe caminhos de egoísmo e também de autossuficiência, ele está a construir um futuro marcado por horizontes de dor e também de morte. No entanto, diz o autor do livro das Crônicas, Deus dá sempre a seu povo outra possibilidade de recomeçar, de fazer o caminho de esperança e da vida nova. A segunda leitura ensina que Deus ama o homem com um amor total, incondicional, desmedido. É esse amor que levanta o homem da sua condição de finitude e debilidade e que lhe oferece esse mundo novo, um mundo de vida plena e de felicidade sem fim que está no horizonte final da nossa existência. No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Somos convidados a olhar para Jesus e aprender com Ele a lição do amor total,
a percorrer com ele o caminho da entrega e também do dom da vida. É esse o caminho da salvação, da vida plena e também definitiva. Qual é o ambiente? O ambiente de Crônicas. A mensagem é realmente sobre a destruição de Jerusalém, o incêndio do templo e a deportação do povo de Deus para a Babilônia são vistas pelos cronistas como resultado lógico dos pecados da nação. Os chefes de Judá, os sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades. Está lá escrito no versículo 14. Ignoraram os avisos enviados por Deus por intermédio dos profetas e eles desdenharam os seus apelos. Então a ira do Senhor abateu-se sem remédio sobre o seu povo. Está no versículo 15 e 16. O próprio tempo que o exílio durou e que o autor situa no número não muito exato, mas simbolicamente de 70 anos, isto é, de 10 vezes 7. É visto como um grande jubileu forçado por Deus, um tempo realmente de compensação por todos estes sábados, sétimos dias, que o povo não respeitou e nos quais não cumpriu as suas obrigações para o Senhor. A terra de Deus, ela martirizada pela injustiça e pelo pecado, ela teve descansar durante 70 anos, até que seja renovada e volte a ser de novo a casa do povo de Deus. Por detrás dessa leitura da história está uma noção um tanto ou quanto primitiva da justiça de Deus. Quando o povo vive na infidelidade à aliança, é algo realmente... E também a própria infidelidade aos mandamentos, Deus oferece-lhes uma vida e felicidade. Quando o povo é infiel aos compromissos assumidos, ele conhece morte, ele conhece a desgraça. De qualquer forma, o cronista está consciente de que castigo não é a última palavra de Deus. Os últimos versículos que estão lá em 22 e 23, que são uma versão resumida de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4, apontam no sentido da esperança e de um recomeço. Por detrás de referências à libertação operada de Ciro e ao edito que autoriza os habitantes de Judá a resgatar a sua terra, esta é a ideia de um Deus que não abandona o seu povo e que continua a dar-lhe em cada momento da história a possibilidade de recomeçar. Atualizando, a teologia da retribuição apresentada pelo cronista, a fidelidade a Deus é recompensada com a vida e bênção. A infidelidade é castigada com sofrimento e também desgraça. Tem, evidentemente, as suas limitações e também os seus perigos. Levada às últimas consequências, pode sugerir que Deus é apenas um comerciante preocupado em fazer contabilidade dos débitos e dos créditos do homem, incapaz de amor e de misericórdia. O Evangelho deste domingo virá precisamente demonstrar os limites dessa perspectiva e apresentar um Deus que, embora abominando o pecado, ele ama o homem para além de toda medida e está sempre disposto a oferecer-lhe a vida e a salvação. Embora usando elementos teológicos e formas de expressão típicas de uma época, o cronista recorda-nos, no entanto, algo que é indestemível. Quando o homem preside de Deus e escolhe caminhos do egoísmo e da autossuficiência, ele acaba construindo um futuro marcado por horizontes de dor e também de morte. Na verdade, a nossa experiência de todos os dias mostra como a indiferença do homem face a Deus e as suas propostas pela violência, pela opressão, pela exploração, pela exclusão e pelo sofrimento. Na leitura que o cronista faz da história do seu povo, há um convite bem claro a escutar Deus e a pautar as opções que fazemos pela proposta de Deus. A perspectiva de que a libertação do cativeiro é comandada por Deus e de que Deus oferece ao seu povo a oportunidade de um novo começo aponta no sentido da esperança.
cá está o Deus de nós. O proposto é um Deus que nos abomina o pecado, mas que dá sempre aos seus filhos a oportunidade de recomeçar, de refazer tudo, de refazer o caminho da esperança e da vida nova. Nesses tempos de Quaresma, este texto abre-nos horizontes de esperança e convida-nos a embarcar na apaixonante aventura da vida nova. Já na segunda leitura de hoje, a mensagem é o seguinte: Deus é rico em misericórdia e ama o homem com um amor imenso. Por isso, a situação pecadora do homem, Deus responde com a sua graça. Está no versículo 4. O amor salvador e libertador de Deus não é um amor condicional, que só derrama sobre o homem quando o homem se converte, mas sim um amor incondicional, que atinge o homem mesmo quando ele continua a percorrer caminhos de pecado e também de morte. Está lá no versículo 5. A esse homem orgulhoso e autossuficiente, instalado no egoísmo e no pecado, Deus ofereceu uma nova vida, ressuscitando-o, sentando-o com Cristo no céu. Nos ressuscitou e nos fez sentar no céu com Cristo. Jesus está no versículo 6. Repare-se neste pormenor. O autor da carta aos Efésios não se refere à ressurreição do homem e à sua glorificação como uma coisa bem futura, mas como uma coisa passada. Ele usa o tempo grego do aoristo, que tem significado de passado. No entanto, essa ação passada afeta o presente e tem implicações no presente. Unido a Cristo, o cristão já ressuscitou e já foi glorificado. Ele continua a viver na terra, sujeito à finitude e às limitações da vida presentes, mas é já, aqui e agora, um cidadão do céu. Na verdade, Deus já introduziu na débil e frágil natureza humana os dinamismos da vida eterna. A vida do cristão está realmente consequentemente marcada pela dupla condição da fragilidade e da eternidade. Apesar dos seus limites, da sua debilidade, o cristão tem de testemunhar e tem que anunciar essa vida nova que Deus já lhe ofereceu nesta terra. Em toda esta exposição, há um elemento incontornável e a qual o autor da carta aos Efésios dá uma grande importância: a gratuidade da ação salvadora de Deus. A salvação não é uma conquista do homem, nem resulta das obras ou dos méritos do homem, mas é puro dom de Deus. Portanto, não há aqui lugar para qualquer sofrimento, para qualquer também sentimento de orgulho ou para qualquer atitude de autoglorificação. A salvação é uma oferta gratuita que Deus faz ao homem, mesmo que o homem não a mereça. Está lá no versículo 9. Da oferta de salvação que Deus faz ao homem, nasce um homem novo, que pratica boas obras. As obras não são condição para receber a salvação, mas sim é o resultado da ação dessa graça de Deus, no seu amor e na sua bondade, derrama gratuitamente sobre o homem. Já no Evangelho de hoje de João, qual que é a mensagem? No texto que nos é proposto, Jesus começa por explicar a Nicodemos que Messias tem de ser levantado ao alto, como Moisés levantou a serpente, lá no deserto. A referência invoca o episódio da caminhada pelo deserto, quando os hebreus, mordidos pelas serpentes, olhavam uma serpente de bronze levantada num estatuarte por Moisés e se curavam. Está lá em Números, capítulo 21, versículo de 8 a 9. A imagem do levantamento de Jesus refere-se naturalmente à cruz, passo necessário para chegar à exaltação, à vida definitiva. É aí que Jesus manifesta o seu amor e que indica aos homens o caminho que eles devem percorrer para alcançar a salvação, para alcançar a vida plena. Aos homens é sugerido que acreditem no Filho do Homem levantado na cruz, para que não pereçam, mas que tenham a vida eterna.
Acreditar no Filho do Homem significa aderir a Ele e a sua proposta de vida. Significa aprender a lição do amor e fazer como Jesus um dom total da própria vida a Deus e a seus irmãos. Está no versículo 15. É desta forma que se chega à vida eterna. Depois dessas afirmações gerais, o autor do quarto evangelho vai entrar em afirmações mais detalhadas. O que é que significa exatamente a cruz de Jesus? Como é que a cruz gera a vida definitiva para o homem? Jesus, o Filho único, enviado pelo Pai ao encontro dos homens para lhes trazer a vida definitiva, é o grande dom do amor de Deus e da humanidade. A expressão Filho único evoca provavelmente o sacrifício de Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16. Deus comporta-se como Abraão, que foi capaz de despertar-se do próprio filho por amor. No caso de Abraão, amor a Deus. No caso de Deus, amor aos homens. Jesus, o Filho único de Deus, veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Para isso, encarnou na nossa história humana. Ele correu o risco de assumir a nossa fragilidade. Ele praticou a nossa humanidade. E como consequência da sua vida gasta a lutar contra as forças das trevas e da morte que escravizavam os homens, ele foi preso, torturado e morto numa cruz. A cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. Ela dá-nos a dimensão do incomensurável amor de Deus por essa humanidade, a quem Ele quer oferecer a salvação. Qual é o objetivo de que Deus, ao enviar o seu Filho único ao encontro com os homens? Qual é o objetivo? É libertar-nos do egoísmo, é libertar-nos da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes uma vida eterna. Com Jesus, o Filho único, que morreu lá na cruz, os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos irmãos por amor. Ao enviar ao mundo o seu Filho único, Deus ele não tinha uma intenção negativa, mas sim uma intenção positiva. O Messias não veio com a missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Pelo contrário, ele veio oferecer aos homens, a todos os homens, a vida definitiva, ensinando-nos a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que nos transforma em homens novos. Está lá no versículo 17. Reparemos neste fato notável. Deus ele não enviou o seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, mas enviou o seu Filho único ao encontro de homens pecadores, egoístas, autossuficientes, a fim de apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito de Jesus deixou, que transformou esses homens egoístas, orgulhosos, autossuficientes e os inseriu numa dinâmica de vida nova e plena. Diante da oferta de salvação que Deus faz, o homem tem de fazer a sua escolha. Quando o homem aceita a proposta de Jesus e adere a ele escolhe a vida definitiva. Mas quando o homem prefere continuar escravo de esquemas e de egoísmo, de autossuficiência, ele rejeita a proposta de Deus e auto-exclui-se da salvação. A salvação ou a condenação não são, nessa perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou pelo seu mau comportamento, mas são resultado da escolha livre do homem face à oferta incondicional de salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre os homens. Está lá no versículo 18. De acordo com a perspectiva de João, também não existe um julgamento futuro no final dos tempos, no qual Deus ele pesa na sua balança os pecados dos homens para ver se vão se salvar ou vão condenar. O juízo realiza-se aqui e agora, dependendo da atitude que o homem assume diante da proposta de Jesus. Na parte final do seu texto, lá no versículo 19 ao 21, João repete o tema da opção pela vida, Jesus ou pela morte. Ele consta
ele constata mesmo que, por vezes, os homens rejeitam a proposta de Deus e preferem a escravidão e as trevas, o egoísmo, a injustiça, o orgulho, a autossuficiência, tudo que torna um homem infeliz e lhe impede do acesso à vida definitiva. Ao contrário, quem pratica as obras do amor, as obras de Jesus, escolhe a luz, identifica-se com Deus e dá realmente testemunho de Deus no meio do mundo. Em resumo, porque amava a humanidade, Deus enviou seu Filho único ao mundo com proposta de salvação. Essa oferta nunca foi retirada, continua aberta e à espera de resposta. Diante da oferta de Deus, o homem pode escolher a vida eterna ou pode excluir-se da salvação. Nos tempos atuais, João Evangelista, abismado na contemplação do amor de um Deus que não hesitou em enviar ao mundo seu Filho, o seu único Filho, para apresentar ao mundo, para apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva. E Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, até a morte na cruz, para mostrar aos homens o caminho da vida eterna. O Evangelho deste domingo convida-nos a contemplar com João esta incrível história de amor e espantar-nos com o peso que nós, seres limitados e finitos, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias, adquirimos nos esquemas, nos projetos e no coração de Deus. O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina ninguém. Aos homens dotados de liberdade e de capacidade de opção, compete decidir-nos se aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes os homens acusam Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades que trazem sofrimento e morte, que pintam as paredes do mundo com a cor do desespero. O nosso texto, contudo, é bem claro: Deus ama um homem e oferece-lhe a vida. O sofrimento e a morte não vêm de Deus, mas são realmente resultados das respostas erradas feitas pelo homem que se obstina na autossuficiência e que persiste nos dons de Deus. Neste texto, João define claramente o caminho que o homem deve seguir para chegar à vida eterna. Trata-se de acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus não é uma mera adesão intelectual ou teórica a certas verdades da fé, mas escutar Jesus, acolher a sua mensagem e os seus valores, segui-lo nesse caminho do amor e da entrega ao Pai e a seus irmãos. Passa pelo ser capaz de ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projetos pessoais e pelo empenho em concretizar no dia a dia da vida os apelos e os desafios de Deus. Passa por despir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, os preconceitos, para realizar gestos concretos de dom, de entrega, de serviços que tragam alegria, vida e esperança aos irmãos que caminham lado a lado conosco. Neste tempo de caminhada para a Páscoa, somos convidados a converter-nos a Jesus e percorrer o mesmo caminho de amor total que ele percorreu. Alguns cristãos vivem obcecados e assustados com esse momento final em que Deus vai julgar o homem, depois de pesar na balança as suas ações boas e as suas ações maus. João garante-nos que Deus não é um contabilista a somar os débitos e os créditos do homem para lhes pagar em conformidade. O cristão não vive no medo, pois ele sabe que Deus é seu Pai, cheio de amor, que oferece a todos os seus filhos uma vida eterna. Não é Deus que nos condena, somos nós que nos escolhemos entre a vida eterna que Deus nos oferece e a eterna infelicidade. Salve, paz e que Deus te abençoe. E meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muito, muitíssimo você.